Nessa videoaula do canal Ensina Cedo, nós vamos falar sobre medidas de massa. Algumas medidas de massa que a gente ocupa no nosso dia a dia, como por exemplo, o quilograma, o miligrama, a grama, que é o mais ocupado na pesagem de alimentos. Essas medidas de massa, elas são distribuídas em uma certa ordem em uma tabela. Então, em primeiro, na tabela de medidas de massa, a gente tem a tonelada. Depois nós temos o quilograma, o hectograma, o decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Essa tabela, geralmente a gente ocupa para fazer as conversões. Mas, para nós fazer uma conversão, tem sempre uma regrinha, que quando for de nós transformar, por exemplo, quilograma em miligrama, será da esquerda para a direita, nós vamos fazer uma conta de vezes. Mas, quando for miligrama para grama, vai ser da direita para a esquerda, então é uma conta de divisão. Sempre tem que lembrar isso, porque senão a conta não irá dar certo. Mais uma coisa interessante que vale lembrar, na conta de vezes ou divisão, nós teríamos que ficar fazendo vezes 10, vezes 10, vezes 10. E não precisa fazer isso, a gente apenas pode contar o número de casas, o número de zeros que a gente tem. Vamos ver o que o primeiro exemplo pede. 8 quilogramas em decigramas. Então, de quilogramas até decigramas nós temos 1, 2, 3, 4 zeros. A gente vai colocar o 8, que é o número que pede a ser transformado, e vai acrescentar esses 4 zeros. Como a gente sabe que a unidade de milhar são 3 zeros, então vamos deixar 3 zeros para cá e vamos pôr a vírgula, assim dando 80 mil. Então, são 80 mil decigramas. Que assim é uma forma mais rápida de nós fazer e mais fácil de aprender. Não precisa ficar contando e fazendo vezes 10, vezes 10. Apenas conta o número de zeros, coloca em primeiro o número que pede a ser transformado e depois acrescenta os zeros e a vírgula ou o ponto. No segundo exemplo, ele nos pede 15 gramas em quilogramas. Então, nós vamos contar de gramas até quilogramas. Quantos zeros nós vamos ter? 1, 2, 3. São 3 zeros. Como é da direita para a esquerda, é uma conta de divisão. Nós vamos colocar então o número 15, que pede a ser transformado, aqui. São 3 zeros que a gente tem. Esse zero conta as casas. Por exemplo, esses 3 zeros são as 3 casas. O 15, ele vai ocupar 2 casas, então a gente vai pôr o 15 e mais um zero. Se tivesse apenas o 5, nós iríamos colocar 2 zeros. Mas o 15 ele ocupa 2 casas, então vamos acrescentar apenas um zero. Depois de acrescentado, vamos colocar uma vírgula e mais um zero. Que isso representa que esse número é menor do que 1. Então nós vamos ter 15 gramas em quilogramas, vai ser 0,015 quilogramas. E 8 quilogramas em decigramas vão ser 80 mil decigramas.